Bom dia a todas e todos. Meu nome é Rafael Alves, do canal Rafael Alves Filosofia. Estou gravando esse vídeo aqui para o Critica Brasil exatamente 1h40 da madrugada. Estou entulhado de trabalho. Sou professor, né? Então, estou com muita planilha de aluno para poder preencher e atividades para serem corrigidas. Assim foi todo o meu final de semana, foi também meu feriado e também o dia de hoje, né? Eu consegui ter um tempo para poder gravar o vídeo só agora, 1h40. A parte boa de tudo isso é que eu peguei uma notícia fresquinha no Twitter. Estava me preparando para a pauta que eu já tinha planejado para gravar. Fui dar uma sapeada no Twitter como quem não quer nada e encontrei uma notícia bacana para gente, que eu vou dar, né, provavelmente para alguns até em primeira mão, quando vocês acordarem e verem aqui no canal Critica Brasil. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro indiciou Flávio Bolsonaro. Então, acho que alguém vai acordar de mau humor hoje, né, lá em Brasília. Essa é uma das pautas. A outra são as eleições norte-americanas. Vou tentar mostrar para vocês aqui no canal do Critica Brasil quais são os estados norte-americanos chave para a eleição ou do Donald Trump ou do Joe Biden. E também esse caso ridículo, horroroso, terrível, que o Aquias também já deve ter tratado, né, no canal dele, aqui na live dele, desculpa, sobre o estupro culposo, né? Vamos tentar seguir o lema do canal Crítica Brasil. A verdade, doa quem doer. Beleza? Tentando entender esses processos para a gente poder se posicionar melhor sobre o caso. Vamos começar com o mais horroroso deles, tá? Estupro culposo. Vamos pegar aqui a notícia e dar uma olhadinha. Vocês devem ter acompanhado no Twitter, espero que sim, que esse assunto ele bombou assim na internet a partir de uma notícia dada pelo site The Intercept Brasil, que inclusive foi tema de um problema político até entre o Glenn Greenwald, que fundou o site nos Estados Unidos, pediu demissão porque, segundo ele havia sido censurado numa reportagem que ele queria fazer, onde ele criticava o Joe Biden. A Naomi Klein, que é uma excelente intelectual norte-americana, disse que o Glenn Greenwald foi um pouco arrogante, um pouco prepotente, que não era bem por aí. Enfim, estão brigando os dois lá. Ele pediu a, a demissão dele da matriz norte-americana, mas continua operando na filial brasileira. Ele disse que a filial brasileira do Intercept é muito boa e aqui quem que manda chuva é o Leandro Demore. Pois bem, o Intercept Brasil ficou famoso por conta da Vaza Jato, vocês devem se lembrar. A Shirley Alves publicou, né, no dia 3 de novembro, a seguinte notícia que bombou no Twitter e na internet em geral. Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de, entre aspas, estupro culposo e advogado humilhando o jovem. Vocês devem ter visto as imagens, tal, os vídeos. Realmente é um negócio horroroso, é grotesco, é bizarro, é terrível, é desumano. Tudo isso na minha opinião, claro. Entretanto, há um detalhe interessante que a gente tem que entender, porque, como diz aqui o próprio, né, tema do canal Critica Brasil, temos que dar a verdade, doa quem doer. E a verdade, de acordo com o site do Conjur, né, MPSC, o Ministério Público de Santa Catarina afirmou nesta terça-feira que não requereu a absolvição do empresário André Camargo Aranha com base no argumento de que ele praticou estupro culposo. O Marcelo Feller, que é um advogado que já participou do grande debate na CNN, também disse a mesma coisa. Ele falou, olha, eu vi a sentença, li a sentença desse caso, e em nenhum momento aparece a expressão estupro culposo. Porque isso não existe, né? Sabe, não, essa possibilidade ela é inexistente, isso não é um crime tipificado, saca? Então, enfim, isso não está no documento da sentença. A terceira vara criminal de Florianópolis absolveu Aranha, né, o André Camargo Aranha, com base no princípio indubio pro réu. O que isso quer dizer? Sempre que a corte estiver em dúvida sobre a sentença, sobre o que aconteceu, ou seja, não tem provas suficientes para incriminar alguém de maneira 100% de certeza, bom, indúbio, ou seja, em dúvida, pro réu. Réu, no caso,
era o André de Camargo, ele foi inocentado com base nesse princípio. Já explico esse ponto e a minha opinião sobre o assunto. Mas vamos continuar aqui a parada. Por entender que a acusação de estupro só foi baseada nos relatos de Mariana e sua mãe, o juiz Hudson Marcos afirmou que não ficou provado que a influência estava alcoolizada ou sob efeito de droga a ponto de ser considerada vulnerável e não consentir com o ato sexual por não ter capacidade de oferecer resistência. Então, assim, antes de eu falar sobre o caso em si, vamos falar sobre o do Intercept. Se a expressão estupro culposo não aparece na sentença, como de fato parece não ter aparecido, eu não li a sentença, vi alguns sites a respeito, li alguns advogados que leram a sentença e todos os advogados que eu consultei na internet falaram a mesma coisa. Olha, não aparece a expressão estupro culposo nos autos do processo. O que parece ter acontecido é que o site da Intercept pegou o caso e transformou ele em notícia para chamar a atenção do público sobre isso, né? Então, esse é o ponto. Isso é a verdade dos fatos. Entendido a verdade dos fatos, vamos para o evento em si. O evento é nojento, né? É nojento. O que aconteceu naquela cena, o jeito como a menina foi tratada, né? A influenciadora digital foi tratada, e essa ideia de que não há elementos suficientes para punir o rapaz, cara, por favor, né? O que mais falta, sabe? Os elementos da violência física dela, o seu trauma psicológico, o seu choro, a sua tragédia, o que mais falta? Não é verdade? Tipo, até quando as mulheres vão ter que ficar sofrendo o prejuízo de denunciarem seus agressores? Até quando isso vai acontecer? Acho que a gente tem que pensar numa nova forma de regular esses processos. Não dá para a gente deixar a lei como está. Né? Reformar a lei significa pressão popular, ir para a rua, pressionar, criticar, debater, oferecer alternativas diferentes, porque, cara, não dá, né? Sabe? É a barbárie. Eu não consigo nem imaginar um treco desse acontecendo num país civilizado, sabe? E pior, né? Porque eu vi em vários sites promotores comentando que essa cena que a gente ficou vendo através do site da Intercept Brasil é uma cena comum. Ela acontece em vários momentos, em vários casos, Brasil afora, né? Esse caso foi em Santa Catarina, mas ele se repete com muita frequência em vários estados brasileiros. E é terrível. Então, recapitulando, o nome que está entre aspas, estupro culposo, de acordo com os advogados que eu acompanhei na internet e com o site Conjur, né? Esse termo não aparece na sentença. O cara não foi inocentado com base nesse termo, estupro culposo. Não foi. Ele foi inocentado por um outro princípio, indúbio pro réu, que deu o ganho de causa para o cara. Ele foi inocentado, o que eu acho ridículo, né? Tem a menina falando, é visível a sua tristeza, é visível a humilhação que ela sofreu. Ela foi vítima 2 vezes. Ela foi vítima provavelmente do estupro do cara, né? De acordo com os relatos que ela traz, e de uma humilhação tamanha, sabe? Com o juiz lá presente, nada faz, nada acontece. Isso mostra, né, o tamanho do problema que a gente tem nas mãos enquanto Brasil. Tá? Vamos lá então para a segunda notícia da pauta de hoje. Bom, enquanto estou gravando aqui, né, 1h40 da manhã, a eleição norte-americana está rolando. E vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que independente de quem ganhar ou perder nos Estados Unidos, o problema ainda não está completamente resolvido, né? Porque as mudanças que o Donald Trump trouxe para os Estados Unidos e para o mundo continuam de pé. O que eu quero dizer com isso, né, gente? Eu quero dizer o seguinte, que as atrocidades que o presidente norte-americano fala e às vezes faz, continuam na boca do povo, né? Tanto continua na boca do povo que a eleição está apertadíssima, qualquer um dos dois pode vencer, né? A galera está se carneando. Então, assim, mesmo que o Biden vença, o problema permanece. O problema tem pessoas que pensam daquela forma, de uma forma meio preconceituosa, de uma forma racista, de uma forma homofóbica. Tudo isso tem no Brasil e tem lá nos Estados Unidos. Então, a gente não acredite em nós que o Biden vencendo a gente vai acordar no paraíso. Não. A gente vai, no máximo, acordar para a realidade. Despertar de um pesadelo, né? Eu digo nós, porque vocês devem saber o que acontece nos Estados Unidos, o nosso presidente parece que imita
primeira mão, né? O cara faz lá, ele é um boneco aqui, sabe? Faz lá, aqui. Então complica para a gente também. Há também outro fato. Se o Biden vence, as relações comerciais com o Brasil pioram, né? Falando grosso modo, isso é ruim para a gente. O nosso presidente ele é completamente ineficaz, ineficiente para fazer acordos comerciais como gente grande, né? Parece que ele não consegue negociar entre países, mas é apenas entre os amiguinhos do bairro, né? Tipo, vamos jogar bola, sabe? Trata o país como se fosse uma partida de futebol do quintal da rua. Ruim para a gente, né? Dito tudo isso, a eleição norte-americana, você deve estar por dentro, ela acontece com os delegados. Então, na história americana, eles criaram um modelo para poder privilegiar os estados e não a federação, o governo federal. O colégio eleitoral tem a votação, o candidato que receber mais votos naquele colégio eleitoral recebe todos os delegados daquela região, que pode ser 5, 7, 55. Somados, os colégios eleitorais, quem tiver mais vence. Alguns estados são considerados chaves para poder ganhar a eleição. Enquanto alguns estados são tradicionalmente alinhados com os republicanos, outros com os democratas, tem alguns estados que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, e que tem um número legal de colégio de delegados eleitorais que podem fazer um candidato vencer a eleição. Eu vou falar para vocês agora quais são os colégios eleitorais norte-americanos de 2020 que tanto o Trump quanto o Biden precisam levar, né, a maioria deles, se quiserem ser eleitos para presidente dos Estados Unidos. O primeiro deles é a Geórgia. A principal questão da Geórgia que pode motivar o voto do pessoal de lá é a tensão racial, né? Geórgia, não sei se vocês vão se lembrar, mas é a terra do Martin Luther King. A tensão racial, o Black Lives Matter, enfim, é algo importante para a região. Isso pode depender na hora do voto, talvez para o Biden. Texas. O Texas, se não me engano, já deu os votos para o Biden, né? Depois teria que dar uma olhada direitinho, mas até a última vez que eu vi, estava pendendo para o Biden. O Biden é um reduto republicano menos conservador. Então, quer dizer que eles são mais alinhados, às vezes, com os democratas, né? Pode pender para o Biden. O Arizona é mais diverso, né? Essa região do Arizona é uma ameaça ao Trump porque está mudando a sua intenção de voto, né? O Biden precisa desse colégio eleitoral e ele está ameaçando o Trump porque está inclinado para o Biden. Flórida, que deu já os votos para o Trump, e eu explico por quê. A Flórida é um local onde tem mais latinos e idosos, que são os fiéis da balança. Os latinos que votaram na Flórida, inclusive os brasileiros, deram o colégio eleitoral inteiro para o Trump, por um motivo bem simples. São pessoas que eram brasileiras, latino-americanas em geral, conheceram governos de esquerda e tiveram uma vida ruim. Tanto tiveram uma vida ruim que foram para os Estados Unidos. Lá chegando, melhoraram de vida. Identificam então no ideal do Trump, né, o ideal do América primeiro, né, American First, a condição para melhorar de vida ainda mais. Estão errados? Eu acho que sim, mas eles não se importam. Tanto não se importam que votaram no Trump, e a Flórida já é um estado que deu seus delegados todos para o Trump, 55 delegados, se não me engano. Minnesota é um reduto democrata que é a esperança do Trump. Wisconsin, que é um subúrbio norte-americano, né? Seria a classe média brasileira. Michigan, que dá esperança para o Trump vencer a eleição. Então, se ele perder no Michigan, fica bom para o Biden, muito bom. Carolina do Norte, que é a esperança democrata, também por conta do eleitorado negro. Iowa, que é o meio-oeste norte-americano, de tendência de pessoas brancas e fazendeiras, geralmente votando com Trump. E a Pensilvânia, que são os desiludidos do Cinturão da Ferrugem. O Cinturão da Ferrugem é uma galera norte-americana que vivia da indústria de ferro, aço, siderúrgica, carro, e que faliu nos anos 90, né? Essa galera está meio desiludida, porque não tem emprego, e se o Trump conseguir convencê-los que terá emprego, terá seus votos, senão não. Para esses casos, então, talvez o coronavírus não seja a coisa mais problemática. A eleição norte-americana vai demorar para ser contabilizada por conta dos votos pelo correio, talvez demore dias para a gente saber o presidente norte-americano.
existe a tentativa de que o Trump deu um golpe lá, né? Eu fiquei vendo alguns sites da internet dizendo que o Trump podia se autodeclarar presidente norte-americano antes do resultado das eleições, o que é terrível, mas é uma possibilidade. De qualquer modo, aqui vou dar meu prognóstico. Eu, particularmente, acho que o Biden vence. Não por torcida, mas por análise. A mentalidade da população norte-americana criou um sentimento muito forte anti-Trump. Isso pode ser o fio da balança. Né? Uma eleição entre candidato A e B não é necessariamente um voto a favor de um, mas é contra o outro. Né? Quando a gente coloca o candidato A e B para concorrer, geralmente as pessoas não votam tanto porque gostam do candidato A, mas porque odeiam o B. E o sentimento anti-Trump é forte nos Estados Unidos. Posso estar errado, né? Espero que não esteja, mas veremos em breve, tá bom? Última e terceira notícia, deixa eu pegar aqui para a gente poder dar uma olhada. Aqui no site do Estadão. Ministério Público denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por rachadinha na Alerj. Gente, se não fosse 1 da manhã aqui em casa, eu estaria soltando fogos de artifício, sabe? Pulando, comemorando, alegria, sabe? Pô, 2 anos, né, cara? Imagina 2 anos esperando essa denúncia chegar e não chegar nunca, e o Bolsonaro costurando todo tipo de acordo nos bastidores para evitar essa denúncia, como a gente já viu, inclusive já vimos aqui no canal do Aquiles, né, no Critica Brasil, e saiu, cara, pô, pelo amor de Deus, aí temos motivos para comemorar bastante. Se você estiver aí em casa e puder, sabe, porra, alegria, sinal de que ainda tem esperança nesse país. Foram 2 anos de investigação, né, no caso Queiroz. O Queiroz ficou preso, depois saiu, depois voltou para a cadeia. De qualquer forma, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou, além do ex-assessor Flávio Queiroz, outros 15 assessores, e o Queiroz foi apontado como mentor do processo, né, operador do esquema. O Ministério Público fala ainda em apropriação indébita. Bom, o caso que está rolando na imprensa foi revelado dia 6 de dezembro de 2018, pelo próprio site do Estadão, após o COAF apontar movimentação atípica de 1,2 milhões durante um ano na conta do Queiroz. Quais são os 3 crimes citados na denúncia contra o Flávio Bolsonaro? Peculato é desvio de dinheiro público. Peculato é um nome bonito, né, legal, interessante para corrupção pura e simples. Ao longo da investigação, o Ministério Público mostrou uma série de dados das quebras de sigilo bancário e fiscal que apontaram saques em dinheiro e transferências bancárias dos funcionários para Queiroz. O segundo crime com o qual Flávio Bolsonaro foi indiciado, lavagem de dinheiro. Aqui nem todos devem ser enquadrados, de acordo com a reportagem. Flávio e Queiroz, porém, têm na lavagem um ponto-chave. De acordo com o Ministério Público, ambos seriam os autores intelectuais e operadores do esquema. E eles teriam agido para lavar dinheiro supostamente desviado dos cofres públicos. Isso se deu através de transações imobiliárias, com dinheiro vivo, né? Supostas fraudes em declarações de sua franquia da rede Copenhague, né? O chocolate milionário do Flávio, e outros mais. É legal falar isso aqui, porque sempre que a imprensa fala suposto crime, é porque a imprensa não pode dizer que ele é culpado antes do trânsito em julgado. A imprensa só pode dizer que ele é culpado depois que o juiz dá a sentença, porque se falar o contrário, é capaz do Flávio Bolsonaro processar o jornal e ganhar ainda, né? Porque o Brasil vocês conhecem bem como é. O terceiro e último crime, organização criminosa. A gente pode chamar aqui popularmente de milícia, né? Ao participarem todos do suposto esquema de rachadinha, Flávio, Queiroz e os seus 15 ex-assessores e demais aliados que se enquadram no que o Ministério Público considera uma organização criminosa. Casos como esse, costuma-se apontar uma pessoa como autor intelectual, além dos crimes praticados pelo grupo, além de um operador que põe a mão na massa. Essa notícia me deixou muito feliz, né? Trabalhei que nem um burro de carga, estava moído de cansado e vou dormir feliz, faceiro, alegre, sorridente. Porque, poxa vida, o Flávio Bolsonaro foi pelo menos indiciado.
Depois de 2 anos, né, cara? Eu já achava que não dava em nada. E deu. Daqui para frente, talvez, quem sabe, né? Daqui a uma semana, um mês, um ano, não sei. A gente não acorda aqui no canal Crítica Brasil comemorando a prisão dele, né? E talvez dos seus outros filhos. Quem sabe? Sonhar é de graça. Não pago, né? Não pago imposto para sonhar. Eu posso sonhar. Ficar bem feliz sonhando. Tá joia? Senhoras e senhores, muito obrigado por terem acompanhado, então, aqui as notícias da manhã do Crítica Brasil, as análises. Um grande beijo a todas e todos. Se inscrevam no canal, ativem a sinetinha, contribuam também para poder manter o Crítica Brasil funcionando. O Aquias aqui, para poder manter essa estrutura, ele precisa, né, enfim, de toda ajuda possível, e a sua é muito bem-vinda. E se puder, conheça meu canal também, Rafael Alves Filosofia. Falo de filosofia lá, tem cursos gratuitos, com certificado e tudo, tá joia? Até mais então, volta amanhã para a gente poder bater um papo, tá? Tchau, tchau.